pessoal, meu nome é Julie. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda, conhecido como Duda. Nós somos da Pastoral da Comunicação, conhecida como PASCOM, Aroroma, Rio de Janeiro. E hoje a nossa Conexão Santa é um trio. Estamos aqui com a irmã Camila, Juliana e a postulante Adriana para conhecermos um pouco melhor sobre a história, de vocação, de vida. Então, olá. A gente vai começar perguntando sobre a infância de vocês, como que foi, da família também. Bom, a minha família não é como hoje. Hoje eles querem ter um filho, nenhum ou dois, né? Meu pai queria ter 10 filhos, teve 10 filhos, minha mãe não. E eu nasci no interior, fui para Belo Horizonte com 8 anos, né? Mas todo o período nosso de infância foi muito assim protegido por eles, né? Como a escola era muito longe, 7 quilômetros de distância, meu pai não deixou a gente ir para a escola. E minha avó de Belo Horizonte foi insistindo para que ele deixasse eu ir para lá. E com muito custo ele permitiu. Mas nesse período que nós não íamos para a escola, quem me alfabetizou foi minha mãe e meu pai. Sendo que minha mãe era muda e surda, me ensinou a ler, escrever, contava piada para eu contar para os outros aos 3 anos. Eu tinha 3 anos, ela contava as piadas e eu contava passar para as pessoas, né? E eu fui a primeira filha, então a maior ansiedade deles é que se eu ia nascer surda ou não. Não nasci surdo, o médico na época disse que poderia nascer a primeira, segunda ou terceira geração. Teve a minha primeira, tem a segunda, a terceira, não saiu ninguém. Todo mundo fala pra caramba, né? Demais. E a nossa família era muito unida, né? O pai, quando chegava, sempre tirava um tempinho pra gente, para estar ali, para estar junto, né, com a minha mãe conosco. A minha mãe sempre junto também. Depois, quando eu fui para Belo Horizonte, eu só ia para casa no final de semana ou férias. Aí eu já sofri um pouquinho, né? A distância e tudo. Mas mesmo assim nada mudou. Toda a orientação eu recebia deles. Então eu tive uma infância que brinquei muito. A minha mãe ensinava a gente a fazer comidinha para a casinha de boneca lá, né? Meu pai matava os pardais. Hoje talvez ele fosse preso se fizesse isso. Matava para a gente fazer como se fosse frango assado, né? E além da religião, todas as histórias que os pais hoje não têm tempo, né? Meu pai tinha tempo de contar histórias da Bíblia para gente. Várias histórias que eu sei hoje eu aprendi de pequena, né? Então eu tive uma infância razoavelmente boa. Só quando eu saí para Belo Horizonte que eu achei que eles tinham sido ruins comigo, que não queria e tal. Mas depois fui entendendo isso, que era para estudar, não é? Meu pai disse que eu ia para Belo Horizonte para estudar e voltar para a fazenda como professora. Mas no começo Então essa foi minha infância. Hã? Esse era o plano da senhora? Era o plano dele. Ah, Meu plano era estudar, no início ser professora, depois eu queria ser advogada e Deus fez outro plano, né? e que bom que ele Eu fez. fui igual o Jovem Rico, só que eu não que voltei, plano. ele voltou, né? Ele foi embora, eu não fui. Então meu plano era estudar, né? Não tinha essa coisa de namorar moleque, nada disso. Eu queria estudar primeiro, né? Depois ia pensar nisso. Só que aí Nossa Senhora, aos meus 16 anos, me fisgou para cá. Ai, que bom. Com outro projeto, né? Com outro projeto de vida, de santidade. É isso. Não, pode falar. Só vez. Bom, minha infância, ela começou assim no modo assim, deixa eu ver como é que eu vou explicar. Eu fui criada pela minha avó, né, desde que eu nasci, na verdade. Meu pai foi embora antes de eu nascer, minha mãe, assim que eu completei 2 anos, minha mãe foi para Brasília, e eu fiquei com a minha avó. Minha avó foi mãe, pai, tio, todo mundo junto, né, tornando uma pessoa só. E ela sempre me educou na fé. É sempre disse, filha, sua vida é Deus que vai decidir, mamãe só vai fazer a primeira parte, né? E ela sempre me educou nessa parte. E desde os 7 anos eu sempre quis ser freira, sempre. Não sabia o que era ser freira. Na minha cidade é mais fácil você ver um dinossauro do que uma freira, porque dos meus 7 anos até os 15 anos, eu nunca tinha visto uma freira. Nunca. Caraca. E esse negócio, né?
Eu sempre quero ser freira. Mamãe, eu quero ser freira. Mamãe, mas que coisa é essa, menina? Onde foi que tu tirou isso? Que eu não sei, eu quero ser freira. Só surgiu, assim, do nada. Né? Uma coisa que eu não sei explicar totalmente como foi que aconteceu. Aí tá, Deus te chamando começou, desde né, cedo. esse negócio de ser freira, aí passou. Quando foi com uns 13 anos, eu comecei a namorar, né? Aí eu já distanciei um pouquinho desse negócio de ser freira. Mas sempre com aquele negócio, né? E namorei, aí depois terminei o namoro, comecei outro, enfim, foi 4 namoros. Hoje a gente falando na mesa, né? Aí a irmã perguntou, quanto namorado eu tenho? Eu disse 4. Namorei sério 4 vezes, um namoro santo, graças a Deus. E uma parte bem assim, interessante e bem engraçada também, que eu namorando, eu dizia, eu quero ser freira. Todos eles eu falava, eu quero ser freira. Eles falavam assim, o que tá fazendo A reação dele. Tá fazendo o que comigo, então? Aqui não sei. Talvez passar o tempo, não sei. Mas foi uma experiência que eu tive que ter para saber se era realmente, né? A gente fica em dúvida. Vai que é só coisa da nossa cabeça, né? Sim. Eu tive que ter essa parte do namoro para saber se realmente... A preparação vocacional desde sempre. Exatamente. E um deles dizia, tu não vai ser freira, tu vai casar comigo, eu vou fazer tu mudar de ideia. Eu olhava assim para ele, duvido. Tô vendo? Mas eu sempre quis ser freira. E tudo aconteceu de uma forma muito rápida. A parte mais difícil da minha vida foi eu ter que deixar, né, a minha avó. Que eu morei com ela a vida toda, né? Com 20 anos, aí eu vim para o convento. Deixei ela, foi a parte mais difícil, a parte mais dolorida de toda a minha vida foi ter que deixar ela, né? E mesmo assim, ela ficando sozinha, sou eu e ela, meus irmãos casaram. Ela dizia, filha, é para Deus, então a mamãe vai abrir mão. Né? Então vá, siga seu caminho, seja o que Deus quiser. E estou aqui, eu, graças a Deus, já estou fazer 4 anos, 3 anos de voto. Próximo ano, com a graça de Deus, talvez os perpétuos. E aí, tudo conforme, né, os planos de Deus. Amém. A segunda parte mais difícil. A segunda parte mais difícil foi eu ter que cortar meu cabelo. Ai, meu Deus. O meu cabelo chegava no joelho. Eita, cacheado? Não, liso. E uma parte assim, mas não foi tão difícil como deixar minha mãe, né? Mas foi a segunda coisa assim, mais difícil, foi ter que cortar meu cabelo. E isso daí foi uma experiência que eu vou levar para a minha vida toda. Não me arrependo, né? Quando eu vou dar meu testemunho vocacional, sempre tem aquelas perguntas, você antes de entrar para o convento, você ia para festa, né? Que, olha, eu era baladeira, eu gostava de festa. Minha vida é na festa. Às vezes as pessoas têm essa visão de, freira, nossa, sempre foi freira, Sempre foi foi, irmã, nunca fez nada. Aí sem poder a gente Mas ter eu uma já vida, fui- né, totalmente diferente antes de entrar no É convento. muito legal. E uma coisa assim que eu não me arrependo foi de ter deixado aquela minha vida mundana para hoje estar aqui. Isso é bem gratificante. Ai, que lindo. Um pouco da minha infância, né? Minha infância foi entre altos e baixos. O que eu posso me lembrar? Eu sou filha de agricultores, analfabetos, tenho 7 irmãos, sou a última filha. E, assim, tive momentos bons e momentos ruins na minha infância. Não sou de família religiosa. Eu procurei a Deus eu mesma. Meu pai rezava o Pai Nosso com a gente, mas era só. Mas ia à missa, como se diz o ditado, né? Uma vez por ano, final de ano. Mas, assim, minha infância realmente foi... Eu tenho boas lembranças também. Os momentos ruins a gente guarda, né? Guarda para refletir. Sim. Mas a minha infância realmente foi muito boa. E, no caso da minha vocação, eu quando era criança, eu vi uma freira. Aí eu disse assim, eu quero ser igual aquela mulher, minha mãe. Aí minha mãe disse assim, igual a quem? Eu disse, aquela mulher que está com aquela roupa ali. Só que eu não sabia o que era freira também. Sim. Aí ela disse assim, deixa disso, menina. Isso é uma freira. Eu digo, o que é uma freira? Aí ela explicou, né? Ela não sabia muito, mas ela explicou do jeitinho dela. Aí ela disse, eu não quero minha filha para viver dentro de uma casa sem sair para nenhum canto, não. Aí ficou aquilo, né? Aí com os 13 anos,
veio aquela inquietação no meu coração e sempre aquele chamado, né? Aí eu sempre lembrando de Deus, não fiz catequese, com 16 anos eu fiz minha primeira Eucaristia, foi tardia também, mas assim, eu mesma procurei a igreja, não pelos meus pais, mas por mim mesma, entendeu? Eu era uma menina que era um pouco rebelde, mas quando eu me tornei uma adolescente, aí eu disse, não, aí tem que parar essa parte de rebeldia e vamos procurar a parte religiosa, que é viver. Aí entrei nas pastorais da igreja, comecei como catequista, né? Me preparei como catequista, fiquei como catequista até o momento de sair para vir para o convento. Depois entrei no Ministério dos Ministros, me tornei ministra, e foi isso. E assim, realmente a vida religiosa, eu como postulante ainda tenho um pouco, né, a caminhada, mas fiz encontro vocacional na minha cidade, sou de Alagoas, da cidade de União dos Palmares, que é interior, como eu já disse, né, meus pais são agricultores, e lá eu vivi a minha experiência. Também andava muito em festa, era festeira também. Nunca namorei, mas andava muito em festa. Sempre tive a minha conduta assim, não fazer coisas. Eu andava, mas não tinha os sentimentos de como outras pessoas têm, outros adolescentes, outros jovens têm, de fazer coisas erradas. Eu andava, mas sempre com consciência. E minha mãe sempre dizendo, cuidado aonde você está e com quem você anda. Só que aí, com 30 anos, foi que eu procurei a vida religiosa, os encontros vocacionais. Aí, daí por diante, eu comecei a... Nunca mais eu lembro. Não. Que bom. A gente agradece, né? Vocês acabaram respondendo uma sequência de perguntas que a gente já tinha falado. Não, mas calma que ainda tem um monte. Mas como foi o momento em que vocês realmente ouviram Deus chamando? É para isso. É nesse momento, é isso que eu quero que você faça? Então, tem uma desgramada de uma freira que não sabe que eu sou freira. E foi por causa dela que Deus me chamou. Não é? A gente estava viajando para Marataízes, eu fui a última que entrei no ônibus e calhou logo ao lado de uma freira. Né? Tinha uns adolescentes, meus primos, quis trocar de lugar, ninguém quis. Eu falei, agora eu vou ter que ficar do lado de uma freira. Não tinha muito conhecimento de vida religiosa também. Tinha 16 anos. E aí ela começou a perguntar, achei ela muito sereta, eu era muito calada. Né? Depois que eu fiquei mais adulta, depois de uns tantos para cá, eu fiquei mais falante, mas antes eu era muito calada. Aí começou a perguntar a minha vida toda. Como eu tinha curiosidade na minha mente, freira, quem ia para o convento é porque não tinha pai, não tinha mãe, ou porque tinha sido abandonada pelo namorado ou pelo noivo no altar. Era a minha mente. Isso é o que eu sabia. Então eu comecei a perguntar para ela, ela começou a rir. Então eu com 16 anos, ela com 23, suponho que talvez ela fosse juniorista. Era de hábito bege, também suponho que seja franciscana. Era franciscana. E conversando tudo, eu fui perguntando e ela ria. Né? Mas não é assim, freira, né? Você foi dizendo que freira Deus chama para se consagrar a Deus, tal, tal. Conversou comigo bastante tempo. E eu fiz as perguntas, ela respondeu, as que ela queria fazer a mim também eu respondi. No final dessa conversa nossa, eu perguntei para ela, irmã, se a senhora for resumir numa frase ou duas o que é ser freira, o que a senhora disse para mim? Aí ela disse, olha, por que a senhora foi ser freira? Aí ela disse, eu fui para me consagrar a Jesus e para ser pai e mãe de filhos órfãos de pais vivos e mortos. Foi a frase que me segurou. Depois dessa, realmente. Né? Foi a frase que me segurou. Aí, conversando tudo, aí minha família ficou meio preocupada, porque eu não procurei mais eles. Né? Depois, lá, eu comecei, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Primeiro, a nossa conversa, né? E aquela frase. Depois, eu comecei a me imaginar freira. Né? Me imaginando freira, e eu ria de mim mesmo, né? Porque, imagina eu ser freira, do jeito que eu era, né? Sim.
calada demais, chata demais, não admitia que ninguém sentasse na minha cama. Era tudo que era meu, era meu. E foi aí que Deus foi me chamando. Aí chegou uma certa altura, de manhã, eu cheguei e falei para eles, olha, eu quero ser freira. Aí meu tio disse, vai dormir, menina, você está sonhando. Né? E meu pai também. Eu fui dormir, 9 horas eu levantei e falei, minha ideia está firme. Aí quando eu falei para minha avó abençoou, mas ninguém mais abençoou. Só ela e um tio-avô meu que abençoou. E chegando em casa, parece que Deus vai providenciando tudo. Né? Chegando em casa, nós fomos à missa, a gente tinha um bairro que deu 2 igrejas, na divisa de um bairro com o outro. A gente frequentava a igreja São Sebastião da Água Branca, mas tinha Nossa Senhora da Glória. Aquele domingo eu fui na igreja da Nossa Senhora da Glória. Quando eu cheguei lá, encontrei um folheto do meu convento, fazendo propaganda. E tinha as irmãs brincando de roda com as crianças, e tinha uma dando mamadeira. Eu falei, pronto, é esse. Né? Mas falei, eu para longe, não conheço ninguém, nunca saí, nunca viajei para fora assim longe, né? Viajava para o interior, lá na minha família, mas agora não. Eu escrevi uma carta para as irmãs. E essa carta quem pegou não fui eu, foi o pessoal lá de casa que pegou. Rasgaram a carta. Né? Depois escrevi no nome de uma amiga, ela entregou também lá, rasgaram. A terceira carta que eu escrevi, eu disse que essas 2 cartas tinham sido rasgadas e que eu queria ser freira. E sempre as irmãs fazendo pergunta, né? Aí a irmã me disse na terceira carta que ela iria a Belo Horizonte, em fevereiro, aliás, dia 20, não. Em fevereiro ela iria a Belo Horizonte e em outros lugares para apanhar algumas meninas que queriam ser freiras, que já tinham conversado com ela. Se eu quisesse, eu viria. Só que elas não foram em fevereiro, elas foram em janeiro. Dia 19, dia de festa de São Sebastião, eu era da guarda, a guarda de São Sebastião, né, que tinha as jovens meninas da guarda de São Sebastião e os rapazes. Eles eram soldado romano, a gente era com vestido vermelho. Eu era da guarda, tudo. E aí fiquei muito feliz que elas chegaram para me buscar. Corri atrás, por isso que eu digo, quando a gente quer, a gente vai. Corri atrás de uma amiga minha para fazer a guarda, né, ficar no meu lugar. Entrei no convento. Dia 20 eu cheguei no convento. 20 de janeiro de 74. Dia de São Sebastião. Né? Lógico que no início a gente estranha. Né? Uma coisa você está em casa, outra coisa você está no convento, a convivência, tudo. Daí eu vim para o Rio, mas eu não conhecia a casa-mãe. Do Rio eu fui para São Paulo, para o interior de São Paulo, fazer a formação lá. É Deus guiando a gente. Hoje, esse ano, eu fui em casa, depois de 4 anos de férias, sem férias, eu fui em casa em janeiro, fui lá na roça, onde eu nasci. É rústico até hoje. A única coisa diferente é que tem geladeira, tem essas coisas que não tinha. No meu tempo que eu nasci, né? Não tinha. Minha irmã casou e mora lá. Aí eu olhando todo aquele pasto lá, tudo, Deus vai guiando a gente. Um lugar que não tinha missa, um padre ia lá 2 vezes por ano, batizava todo mundo, casava todo mundo, ia embora, um padre velho. Né? Ou ele escolheu um casal da roça, lá da região, para casar as pessoas que queriam casar muito rápido, queria casar de qualquer jeito, ele não podia ir. Então, essa pessoa recebia o consentimento do casal, anotava, depois, quando ele vinha, aí ele perguntava de novo, né? Mas o casal já está com filho, já. Então, era nesses dias que a gente ia à missa, que eu não tinha. Eu fui passar aí a missa a partir de 8, 9 anos, em Belo Horizonte. Então, hoje, não tem ainda missa na região. Da minha irmã, que a minha irmã mora no mesmo lugar que eu nasci, né? Os outros moram todos, nós fomos todos para a cidade por causa da escola. E da minha irmã, no centro da cidade, são 45 minutos de carro. 8 quilômetros de terra. Né? Então, eu acho assim, toda vez que eu vou, eu faço um retrospecto, né? Que fala. Falo, Deus que me guiou. Porque se fosse de outro jeito, como que eu seria freira se eu ficasse aqui? É Deus que vai te guiando. Aos 15 anos, nós tínhamos amizades com os carmelitas da paróquia lá em Belo Horizonte. Aos 15 anos, no meu aniversário, o frei levou um livro de Santa Teresinha. Eu odiava o livro de santo. Eu gostava muito de gibi, mas livro de santo não. Minha avó era católica, daquela que rezava não sei quantos textos por dia, né? E ele me deu um livro de Santa Teresinha, História de uma Alma. Quando eu olhei o livro na mão dele, eu falei, mas frei, logo o livro de santo, isso é coisa de velho.
Aí ele disse, quem sabe um dia você vai ser freira. Eu falei, mas Deus Tá me vendo, livre. ó, já? Não estou desiludida. Não sou desiludida. E foi isso. No convento, a minha formadora deu o livro de História de uma Alma para mim. Tá pra ler. vendo? Deus, ó. Entendeu? Deus que vai Sinal guiando. já Então, tudo, desde sempre. Deus vai marcando os passos da gente. Querendo a gente, não. Então, hoje não, já há um tempo atrás, eu acredito que nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. De um mal ele pode tirar um bem, né? Então, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, minha vocação foi assim. Né? Meu pai não queria, minha mãe também não. Meus avós e meu tio-avô que apoiavam. Né? Na paróquia eu ia à missa ao domingo. Né? Só. Essa aqui era mais engajada, essa aqui também, né? Essa aqui era de igreja. Né? Eu não. Mas Mas os desafios fortalecem. Deus chamou e Fortalecem. E Deus já estou mostrou. aqui até hoje. Imagina, 74. Até hoje, com quantos anos? 50 e vai pedrada. Matemática não é minha Quando eu entrei no área. convento, o convento estava com 9 anos de fundação. Hoje está com 59. Caraca. 50 anos. Servindo a Deus. É muito tempo. Não me arrependo, nunca me arrependi. Nunca tive assim baixas de achar que eu não queria, de nada. Eu recebi a carta de casa hoje, qualquer pessoa fala com a família hoje. A gente recebia a carta uma vez por mês. Então, se eu estivesse fazendo uma tarefa, eu guardava a carta lá, ia fazer minha tarefa, todo mundo curioso, né? Nós éramos 14. Todo mundo curioso, o que estava na carta? Aí depois eu pegava a carta, sentava, subia numa árvore que tinha lá, pé de abacate, e ia ler a carta, chorava. E a minha mestra achando que eu queria ir embora. Né? Aí você perguntava, Juliana, você quer ir embora? Eu falava, não, eu estou só com saudade deles, mas eu quero ser freira. Passei um ano, toda vez que recebia a danada da carta, chorava. Né? Mas não me arrependo. Se fosse para começar tudo de novo, começaria. Ai, que lindo. Talvez de maneira diferente, né, querendo ter conhecido mais, mas antes, mas eu começaria tudo de novo. Isso. É, Deus. Agora essa aqui era da igreja. É, aqui. você já era. Eu adiantei, né, amor? O Não. processo. É, como foi realmente. Jesus te chamou para... Aquele estalinho. Não, é isso. Bom. É uma... Às vezes a gente vai no vocacional e as pessoas perguntam, né? E às vezes eu fico meio perdida, sem saber o que realmente aconteceu, porque até hoje eu estou tentando entender o que realmente Deus fez. Né? E antes de eu vir para o convento, sempre tem aquela dúvida, né? Será que é? Será que não é? Aí as pessoas ficam botando coisa na sua cabeça. E principalmente as pessoas da minha paróquia que diziam, essa daí, do jeito que ela é, vida de baladeira, vai tocar fogo no convento. Não vai ser nem mais convento, vai ser com fogo. Meu Deus. Então, eu tive muita parte assim, negativa, tanto na minha paróquia como na minha própria família. A única pessoa assim, que eu vi que me apoiou de verdade, foi minha mãe, né, minha avó, que sempre esteve ali, mesmo ela cheia de dor, né, às vezes não consegue andar, dá muito trabalho por causa das dores. E ela só eu ali. E ela foi abrir mão. Né? É uma coisa assim que eu tento entender, porque às vezes vem um chamado e você não... Simplesmente você deixa de lado. Né? Algumas pessoas têm o dom assim de dizer, Deus chama e a pessoa já vai. Né? Eu já fico, né, enrolando. Foi o meu caso um pouco. Tanto nessa vida que eu não sabia realmente o que eu queria. Eu dizia, eu quero ser freira, mas será mesmo? Sempre tinha essa dúvida. Né? E tudo foi acontecendo conforme, né, a vontade de Deus. Foi tudo acontecendo de uma maneira muito rápida. Eu lembro que antes de eu ir para o convento, eu tive uma briga, né, com a mamãe. Uma briga mesmo, séria mesmo, porque eu estudava o dia todo, né? E só tinha folga no final de semana. No final de semana eu era coroinha, eu era tesoureiro do grupo de acólitos, né? Eu era catequista e eu era missionária pelo PROIT, né? Então, eu tinha muita coisa assim para fazer, fora, né, a escola. E lá em casa, era só eu e a mamãe não podia fazer nada, eu tinha que fazer, limpar quintal, limpar a casa, limpar tudo. Né? Eu tinha que dar conta de tudo. E umas semanas antes, a gente teve uma briga séria e a mamãe foi e brigou, né, comigo, que eu só vivia na igreja e tudo mais. Leva tuas coisas, leva teu guarda-roupa, tua cama, né? Minha vontade era essa, né, porque eu só vivia mesmo na igreja. E antes disso,
quando eu ainda estava no mudanismo, né, vamos dizer assim, eu fiz um retiro chamado Luz Vida. Movimento Evangelizador Luz Vida, conhecido também como Oásis da Vida Nova. Né? E eu fiz esse retiro durante 15 dias, e nesse retiro eu me encontrei ali, eu quero ser freira. Né? Aí, no ano seguinte, eu fiz novamente o retiro, e aquele 50% que eu tinha se tornou em 100%, que pronto. Claro. Nada mais me segura, nem mamãe me segura aqui em casa mais. Agora leva tudo. E eu já estava... Eu já estava decidida o que eu queria. E uma semana depois a gente teve essa briga, né? E eu com raiva, né? Eu vou embora dessa casa. E a mamãe com raiva, pois vai. Vai-te embora, que eu vou mesmo, eu vou pro convento, vai, as freiras não vai te aguentar, que não sei o que mais lá, né? E eu estava falando sério, só que eu não sabia uma forma de eu contar para minha mãe que eu ia pro convento, né? A mamãe pôs a pressão lá em cima e eu ainda, né? Botando ainda pau na fogueira ainda. E eu caçando uma forma, e nesse dia, dessa briga séria, eu fui e contei, só que ela pensando que era mentira, né? E aí ficou, aí ela chorou lá de raiva, né? Era nem de saudade que ela ia sentir, de raiva. E quando foi à noite, eu já estava dormindo, só vi a mamãe chorando no quarto. Eu acho que ela se tocou que realmente, né? Porque todo mundo na paróquia sabia que eu ia ser freira, que eu queria ir para o convento. Só que a mamãe não sabia. Todo mundo sabia, mesmo minha mãe. E aqueles cochichos para um lado, e aí ela ficava, será que ela vai mesmo? E nesse dia a mamãe chorando, e eu cheguei lá e a mamãe não conseguia nem falar. Minha filha, você vai? Eu falei, e agora? O que eu falo para a mamãe? E mãe, eu vou. Aí, para quê? Olha, mamãe parece que tinha me matado, me enterrado, porque foi um choro que eu nunca vi ela chorando daquele jeito. E foi uma forma, assim, que eu, particularmente, eu encontrei de falar para ela que eu ia para o convento, né? Minha passagem já estava comprada, estava tudo certo, até a mala já estava arrumada, e mamãe não sabia. Deus. Só faltava a mãe saber. Só faltava minha mãe saber. Então, essa assim, foi uma parte bem difícil, né, de toda essa caminhada. Foi tanto deixar minha mãe como falar para ela que eu ia para um lugar totalmente desconhecido também, longe, né? Sou do Piauí, olha a distância do Piauí para cá, né? É uma cultura totalmente diferente, né? E isso daí a gente fica meio na dúvida também, né? Será que é realmente um convento, né? Porque a gente vê tantas coisas hoje em dia, né? E a gente fica assim na dúvida, e muitas pessoas assim também ficam na dúvida, né? E eu vim na cara e na coragem, e seja o que Deus quiser. E teve uma frase do Dom Bosco que me ajudou muito, que Dom Bosco fala que quando o filho deixa o lar para obedecer à vocação, Deus ocupa o lugar dele na família, né? E essa frase me ajudou muito, me deu muita segurança que Senhor, estou aqui, seja o que o Senhor quiser. Lindo a gente conhecer, porque às vezes a gente vê de fora, a gente não imagina, né, o processo que Exatamente. foi de conversão. E acha que é fácil, mas não é fácil, não. Como eu disse a vocês, né? Aos 13 anos, eu sentia aquela vontade. Eu digo vontade porque eu não sabia o que era chamado. Aí, só que eu não me tocava, né? Aquele medo. Aí, fui tocando a minha vida. Aí, um certo dia na escola, tinha umas meninas que estavam fazendo um encontro vocacional. Aí elas já estavam certas para ir para o convento. Aí ela disse, Adriana, vamos fazer um encontro vocacional? Eu disse, não vou não. Com medo, né? Aí ela disse, vamos, mulher. Eu disse, não, eu quero viver mais a minha vida, eu quero mais me divertir, eu quero saber como vai ser a minha vida daqui para frente. Eu não quero ir, não. Aí, pronto, elas foram. Aí, quando elas resolveram entrar, elas disse assim, eu vou entrar para o convento. Tu não quer entrar, não? Eu disse, não. E aquele negócio? Ai, meu Deus, será que eu vou? Não. Aí, pronto, eu disse, não vou, não. Porque eu estava com medo de dizer à minha mãe, para ver como a reação dela ia acontecer, né, e tal. Aí, passou esse tempo todo. Ficou até 25 anos sem eu pensar, né? Assim, vinha aquela dúvida, mas aí eu disse, não, deixa quieto, eu vou me divertir. Aí fiquei, né? Fui para a festa, como eu disse, vivi em festa e tudo mais. Aí, quando eu completei 30 anos, aí o pároco de lá era novo, né? Que a paróquia só tem 6 anos de paróquia. Aí, quando comecei a conversar com ele, eu disse assim, padre, eu quero ser freira.
Ele disse, oxe, menina, vai não, porque aqui tu tá bem, você ajuda bastante, você é bem acolhida aqui, e você é ministra, e a gente está precisando de você. Eu disse, mas eu queria que o senhor me levasse para o Carmelo. Aí ele disse, logo para o Carmelo? Aí eu disse, é porque eu não conheço nenhum, eu queria logo conhecer o Carmelo. Aí ele disse, não sabe o que é o Carmelo? Eu disse, é contemplativa. Aí ele disse assim, é. Eu disse, o senhor me leva? Ele disse, leva. Aí ficou. Não me levou, passou o ano todinho e não me levou. Eu disse, ai meu Deus, eu não sei andar em Maceió, é a capital, e como é que eu vou para Maceió sozinha, já que o padre não quer me levar? Aí, graças a Deus, teve um encontro vocacional lá na cidade, na minha paróquia. Aí foi uma freira. Eu disse, é agora. Agora eu vou falar com ela. Minha chance. Aí, só que elas não eram do Carmelo, não. Era de outra congregação. Aí eu disse, já que não é do Carmelo, eu vou procurar fazer um encontro vocacional com ela. Aí falei com ela disse, aí eu falei meu nome, ela falou assim, você tem interesse para ser freira? Eu disse, tem. Só que eu nunca tive oportunidade de ir. Aí ela disse assim, olha, aí eu pedi o número dela, né? O número da congregação. Ela disse, eu não posso dar. Aí eu disse, ai meu Deus, como é que eu vou ficar agora? Aí ela disse assim, eu não vou dar o meu número, mas eu vou dar esse folhetinho aqui, e você lê, qualquer coisa você vai a Maceió e procura a gente. Eu disse, como é que eu vou procurar essa mulher Ai, aqui? Jesus, como é que o que eu faço? Aí eu disse, tá certo. Aí ela foi embora, às 5 horas da tarde. Aí eu fui para casa, né? Eu comecei a rezar de noite. Aí quando pensei que não, a minha amiga ligou para mim. Adriana, a irmã Cristiane quer dar o número dela para você. Aí eu disse, ai, graças a Deus. Aí deu, né? Aí eu falei com ela. Aí ela disse, olha, eu falei com a formadora aqui sobre você. Ela disse que você podia vir para você ver como é aqui e a gente ensinar um pouco sobre a vocação. Eu disse, você quer vir? Eu disse, quero. Só que eu não tinha falado para minha mãe, não. Aí a gente combinamos, aí ficou tudo certo. Ela disse, você já falou com a sua mãe? Eu disse, não. Primeiro é com a senhora e depois eu falo com ela. Porque se eu falar com ela, primeiro ela vai deixar não. Aí pronto, ficou tudo resolvido. Aí desliguei o telefone, aí no outro dia eu falei com a minha mãe. Eu vou fazer encontro vocacional. Ela disse, na onde? Eu disse, em Maceió. Aí ela disse, né? Não é o que eu quero para você, mas se você quer isso, a sua felicidade é a minha, então vai em frente. Aí eu disse, agora eu já vou. Já era, vou atrás. Ninguém me segura. Agora ninguém me segura. Já tive o apoio, né? Ela disse assim, não importa a opinião dos seus irmãos, vá, siga o seu coração. Aí eu fui, graças a Deus eu fiz um encontro vocacional, deu tudo certo. Entrei em uma congregação, que não foi essa, não foi a primeira que eu estou aqui, mas aí a saudade de casa foi mais forte, eu voltei para casa, aí fiquei em casa há 2 anos, aí esse ano eu entrei em contato com a irmã daqui, da congregação da irmã Juliana, aí ela me deu o número da irmã Juliana, eu entrei em contato, ela disse, você quer vir? Eu disse, quero. Aí resolvi. Resolvi vir, graças a Deus eu estou aqui, perseverando, né? Então, Vocês perceberam que a igreja não apoia? Os membros da igreja não apoiam? O padre, por egoísmo, também não apoia? verdade. E sobre a congregação, né? É. Vocês escolheram as irmãs de Fátima ou as irmãs de Fátima que escolheram vocês? Ou vocês, como, né, de tantas, vocês não, quero ir, quero seguir, como, né, a irmã Adriana falou. Vocês tiveram outras ou foi a primeira de vocês? Minha Vocês foi não, a aqui vou primeira. ficar. Foi. O folheto que eu encontrei na é igreja. verdade, o folheto da Comprei esse folheto igreja. que eu escrevi e tudo. A minha também foi a primeira. E uma parte assim bem interessante é que quando eu falei, decidi, né, eu queria ir para o convento, eu estava procurando a congregação para mim ir, né? Então, antes disso, como eu falei, eu fazia missão, né, pelo método PROID. E eu e uma amiga minha, a gente postou uma foto na missão. E eu não sabia que eu tinha uma irmã da congregação aqui no meu Facebook, né? Então, eu postei a foto e botei, eu não lembro, eu botei missão, alguma coisa, né?
E a freira foi e comentou lá embaixo: olha, você faz missão, nosso carisma também é missão. Você quer vir conhecer, né? E eu já estava procurando o convento, né? Para mim, já estava pesquisando, entrando em contato com várias irmãs. Aí lá fui eu entrar no perfil da freira, né? E o azul, a primeira coisa assim que me impactou foi o azul do hábito. Minha cor favorita, né? Então, na hora que eu olhei o azul, que, nossa, eu vou me aprofundar mais. Então, eu entrei em contato. E a segunda coisa também foi a missão, né? Eu já fazia missão. Então, foi mais vamos dizer assim, um estalar de dedo para, né? Para tudo acontecer. É isso que eu quero, é esse que eu vou. Então, eu deixei de entrar em contato com os outros, as irmãs, e aí, não vem não, eu já encontrei outra. Então, foi assim, é tudo o plano de Deus, né? Quem diria que uma foto ia fazer eu estar aqui hoje, né? Um folheto, uma foto. Uma vez eu mandei uma mensagem Uma freira pra ela, passando na rua. cabelo enorme, no espelho, né? Você vai ter coragem de cortar esse cabelo? Até... Oh. Fazer o quê, né? Isso aí. Aí, como eu falei, eu fui para outra congregação, né? Na verdade, eu fui em encontro vocacional com uma, gostei do carisma, mas não pude entrar, porque tinha 31 anos e elas não aceitavam. Fiz um encontro lá, ela disse: olha, não é bom você procurar outra congregação e ver se o carisma... Eu disse: mas o carisma daqui eu gostei, só que você não pode ficar por causa da idade. Eu disse: tá certo. Aí fui para casa, triste, chorando. Aí passei mais uns 3 meses. Aí teve outro encontro na minha paróquia. Aí outra irmã de Pernambuco foi dar um encontro lá. Aí só que eu estava tão assim triste, como se estivesse querendo desistir da minha vocação mesmo. Aí fui para um jantar, essa freira estava na casa da minha amiga. Aí passei direto, não tinha visto ela. Aí a menina disse assim: você não viu a irmã, não? Eu disse: que irmã, menina? Aí ela disse: a irmã que está ali sentada. Eu disse: não. Ela disse: é a irmã Lídia. Eu disse: prazer, irmã, Adriana. Aí ela disse assim: ó, irmã, ela queria ser freira, mas ela ficou triste porque não entrou nenhuma e tal. Aí a irmã disse: por que você ficou triste? Eu disse: porque a idade, eu acho que eu não vou entrar mais nenhuma, não, que a idade não permite. Aí ela disse: qual é a sua idade? Aí eu disse a ela, né? Ela disse assim: olha, pegue meu número e se você resolver, você entra em contato comigo. Aí, se você entrar em contato comigo, eu dou o seu número para a formadora. Aí eu passei mais 2 meses para poder procurar, né, o número. Até perdi o número dela. Aí depois pedi a menina de novo. Aí liguei para ela, disse: eu quero conhecer sua congregação. Aí daí ela falou com a formadora, ela entrou em contato comigo, falou com a minha mãe. Aí ela disse: olha, dia 2 de fevereiro vai entrar uma menina para fazer uma experiência. Quer vir também? Foi dia 2 de fevereiro de 2019. Aí se quero. Aí passei 2 meses lá fazendo experiência. Aí essa congregação foi aqui, eu fiquei lá, fui fazer experiência e depois voltei para morar mesmo, né? Para começar a minha caminhada. Que é uma contemplativa também, que era as beneditinas. Aí passei quase 2 anos lá, mas resolvi sair por causa da saudade. Também adoeci, né? Aí não pude ficar, aí vim para casa. Aí, realmente, eu fiquei em outra congregação para poder conhecer essa. Como eu disse, eu conheci essa através de uma amiga também, que me deu o número de uma irmã. É tudo assim, o número da irmã. Aí, foi passando, né? Aí me deu, aí entrei em contato com a irmã Juliana. E também, assim, uma coisa incrível, porque, assim, eu estava numa beneditina, que é uma São Bento, né? Bem rígida. Só que, assim, eu nunca contei para ninguém que eu tive um sonho na minha adolescência com Nossa Senhora. E Nossa Senhora disse, e no sonho dela dizia assim, que eu ia ser de Jesus, e mesmo que eu tivesse tentando não ir, mas eu ia ser de Jesus. Aí quando a irmã disse que era Nossa Senhora de Fátima, eu digo: será que o sonho me levou para ser de Nossa Senhora mesmo? Aí, e também, quando ela disse o carisma, né, eu achei interessante, que é viver a oração, a penitência e a mortificação. Aí eu disse: nossa, eu acho que é isso mesmo. É isso que eu vou querer na minha vida e que Deus seja a minha fortaleza, né? Que eu possa perseverar e continuar
esse chamado tão lindo. E para mim a vocação é um tesouro que Deus deixou na terra como o tudo, a entrega total. Ai, que lindo. E assim, em algum momento, já teve algum arrependimento de, tipo, pensar, meu Deus, e se eu tivesse feito uma outra escolha, ido por um outro caminho? A irmã Juliana falou que se pudesse faria tudo de novo. Mas em algum momento, assim, você parou, nossa, e se, sabe? Só que é assim, nas etapas que a gente passa, no caso da minha formadora, é dizer, você pensa bem, né? Se você tem vocação mesmo para ser freira, se é para o matrimônio. Aí eu ficava pensando aquilo, entendeu? Primeiro, eu sempre gostei de criança, mas casamento eu não, né? Aí eu pensava, depois na profissão, na primeira profissão, ela foi bem dura, bem incisiva nisso, e eu fiquei pesando um lado e outro, né? Falei, bom, filho eu posso não ter, mas eu posso ganhar. Não é que eu vou cuidar do filho dos outros, né? A questão lá, ser mãe, pai, mãe de filhos órfãos de pais vivos e mortos. E hoje as irmãs são filhas de idosos, órfãos de filhos vivos e mortos, né? Que nós temos lar de idosos também. Então, ela sempre questionava a gente nisso. Então, sempre a gente parava, né? Media, avaliava, pesava um lado e o outro. Né? Então, foi na primeira profissão. Já na profissão perpétua, também a gente faz retiro, refletindo tudo, mas para mim isso já era claro. Né? Primeiro que eu já trabalhava com criança, né? Eu trabalhei sempre com criança doente, então eu fui sempre bem realizada nisso. Que bom, bom pra gente, bom a gente pra gente. agradece. Porque assim, a gente sabe que deixar... Já criei criança, policial chegar 3 horas da manhã com um bebê de 8 dias, Meu Deus. todo cheio de sarna, todo cheio de fome, né? Vendo seus braços, as irmãs com medo de pegar, porque a criança estava com sarna. Eu pegar aquele menino, e hoje saber que esse menino é adulto, é avô, é pai. Ai, meu Deus. Não é? No meu aniversário, um me ligou e falou assim, a senhora lembra de mim? Como ele estava disfarçando a voz, eu falei assim, não. Ele disse, só sabia que a senhora é bisa? Eu falei, como sou bisa? Ele falou, porque meu filho já tem um filho. Né? Então, e mandou as fotos para mim, para eu ver. Então, tudo isso é gratificante, sabe? Assim, todo esse trabalho que a gente realiza, é Deus que vai dando o 100 vezes mais, né? Dá a recompensa aqui na terra para a gente. E mostrando cada vez mais que Né? vocês seguiram o caminho certo. Né? Isso. Porque a gente sabe que largar o mundo assim é difícil, É sabe? difícil. Então, como foi esse processo de largar as coisas mundanas, deixar, Amigos, renunciar, fazer esse processo de renúncia, né? Olha, eu era muito vaidosa. Eu era da época que usava muita roupa curta, não curto demais. Hoje, né? Hoje é blusão, né, vestido? Na época, da época de 66, eu tinha 10 anos, né? Eu nasci em 56, 70, eu tinha uns 14 anos. Então, eu usava muita roupa curta, né? E a minha mãe costurava, a minha tia costurava, então qualquer pedaço de pano, todo final de semana tinha uma roupa. Né? Tem o aniversário de fulano. Tia, você faz uma saia para mim? Ah, fazia. Né? Ou a minha mãe também fazia. Então, eu sempre tinha roupa nova. Quando você chega no convento, que você não tem essa roupa nova, que você veste uma roupa a vida inteira, né? Também não foi assim problema para mim. Foi problema para mim, por exemplo, usar roupa usada dos outros. Foi um certo problema, né? Porque, por exemplo, essa aqui passa para a segunda etapa, essa roupa vai para a outra. Né? Então, para mim, isso foi meio dificultoso. E também, a hora de levantar, eu tinha tanto sono, que eu tinha que pedir às pessoas para me chamar. Falar, me chama, se eu sentar na cama, vai lá, porque senão eu deito de novo. E era assim. Né? E a minha mestra chamava, uma vez eu tive que chegar perto dela e pedir, a senhora me chama, e se eu não levantar, a senhora me chama de novo, porque senão eu deito e durmo de novo sem perceber, tanto sono que eu tinha. Depois de velha apareceu o sono de novo, né? Mas depois acabou um pouco do sono. E são as dificuldades, assim, um pouco, de comida, de cozinha, eu nunca tive dificuldade, não. Né? Assim, fazer as coisas dentro de casa, não. Camila? Ela está se escondendo, ela está se escondendo. Como é a pergunta mesmo, que até eu esqueci. De como foi esse processo de renúncia? Renunciar às coisas mundanas.
para viver, né, de acordo Sente com algum o que Cristo... arrependimento? Arrependimento não, né? Porque uma coisa que eu sempre falo que assim que eu entrei no convento eu não me arrependo, né, de ter entrado nem ter deixado as coisas mudando, aquela vida de balada que eu tinha, né? Saía de casa às 7 horas da noite, voltava às 4 horas da manhã, né? Então, sinceramente, eu não me arrependo do que eu deixei. Hoje em dia sou muito feliz, né? Uma vida totalmente diferente. As pessoas olham para mim, nossa, quem diria, né? Quando eu chego lá em casa de férias, a pessoa, quem diria? Eu só andava em festa, só andava no mundo e olha só, que é os planos de Deus, né? E antes de eu entrar para o convento, passou várias coisas assim, como eu posso dizer, vários planos para mim, mas não foi a vontade de Deus. Um deles foi eu passei no concurso da polícia, né? Só que eu estava no 2º ano do ensino médio, então eu tinha que ter o 3º já finalizado para poder, né, dar início. Então, eu fiquei muito triste, na verdade, porque eu queria ser policial. Não fui eu toda doida para ser policial, meu Deus. Mas aquilo ali era o que eu queria no momento. Eu fiquei muito triste. No ano seguinte, eu fiz o Enem. De primeiro, eu passei com a nota bem boa, graças a Deus. Não foi os 1000, né? Mas 800 e umas quebradas foi muito bom. Depois você conta as coisas pra gente. Conta as dicas. Boas dicas pra gente. E isso, eu queria ser veterinária, né? Eu amo animais. Eu queria ser veterinária. E o sonho da minha mãe é fazer faculdade, né? E como é que eu ia falar para ela que eu tinha passado, porém, eu não ia querer fazer a faculdade porque eu ia para o convento. Então, eu deixei isso em off, né? Não falei para a mamãe porque ela ia ficar muito triste. Ia ficar feliz, né? Aí ia ficar triste. Então, para não dar mais uma tristeza para ela, eu resolvi ocultar isso também. E tudo foi acontecendo assim conforme Deus quis. Não deu certo aquilo, mas já deu certo minha vida religiosa, né? Não é o meu querer, é o que Deus quer, né? E o que Deus quer é tudo de bom para a gente. Deus nunca quer nada de ruim para a gente. E tudo acontece conforme a vontade dele. E hoje eu sou muito feliz, graças a Deus, não me arrependo de nada, nada, nada. E cada dia eu fico mais feliz ainda da vocação que eu tenho, da vida nova que eu tenho. A gente também fica feliz. Por favor, sim, muito. Porque se a igreja está de pé, porque vocês estão arrasando de joelhos pela gente. Então, Sobre a minha renúncia, a renúncia que é deixar os meus pais, né? Minha família. Foi o mais difícil para mim, porque, tipo, as outras coisas do mundo não, porque quando eu resolvi realmente deixar tudo dessas coisas assim que eu vivia, eu disse, não, é simplesmente só para Deus. Realmente, o mais difícil foi deixar meu pai e minha mãe. Mas quando, como diz, né, no Evangelho, né, deixa tudo, né, não olha para trás. E pronto, aí eu disse, não vou me arrepender de nada. Vem a tristeza, vem a saudade, aí a oração ocupa essa saudade. E como eu tenho 2 frases muito importantes da Bíblia na minha vida, que é a primeira de Oséias, né? Que ele diz assim, agora sou eu que vou seduzi-la, vou levar ao deserto e falarei o coração. Aí quando eu li essa frase e refleti, eu disse, não tenho que ter medo de nada. De nada eu tenho que ter medo. E São Paulo também que diz, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso daí é o que essas frases, e Deus, né, primeiramente Deus, né, me fortalece em tudo. Quando vem o choro, eu digo, não, eu vivo para Deus e oro pela minha família. Então, eu não me arrependo de nada dessa parte. O que eu tinha receio era deixar minha mãe, mas depois que ela disse essa frase que eu falei já para vocês, eu disse, agora eu vou seguir sem medo. Isso é lindo. E qual é o processo, né, para ser uma irmã de Fátima? Tem idade? Quais são as rotinas de oração, as rotinas da manhã de vocês, do dia de vocês? Qual é o processo, né, para ser irmã de Fátima? Tem uma rotina de oração? Tem idade para entrar? Tem, na nossa Constituição está lá escrito de 15 a 25 anos. Sim. Como ela colocou, que a congregação não recebeu é porque ela tinha 31, né? Então, na nossa Constituição rege isso, 15 a 25. Porém, salvo justa exceção.
Se vier uma pessoa mais velha do que isso e a promotora ou a provincial aceitar, a gente recebe. Né? Tanto que vocês já viram gente com várias idades aqui comigo. Né? Mas, geralmente, até 25 anos. As meninas entram, elas têm um programa de vida, uma rotina, né? Posso dizer isso? O mais difícil para elas, foi para mim no início, é vivência em comunidade. Porque chega uma menina de cada lugar, cada uma de um jeito. Né? Quando é uma com a forma de agir, com a forma de pensar. Aí, de vez em quando, tem uns quebra-pau lá. Agora não tem, não, porque só está as três. As duas nem falam, quase. Né? Mas, de vez em quando, tem, é difícil. Meninas que falam das outras lá para os outros aqui. Na realidade, ela é o... Né? Ela é o veneno lá dentro. Né? E as meninas ficam, poxa, mas fala mal da gente, fala mal da senhora. Deixa eu falar, deixa quem quiser acreditar, acreditar. Então, vem gente de todos os tipos. Então, para o formador, é difícil, você tem que trabalhar todos. Como que eu trabalho na formação? Eu olho a formação muito na visão de Cristo com os apóstolos. Jesus teve 12 apóstolos, cada um de um jeito. Né? Um ladrão, que era Judas, né? Pedro, que era uma topeira, o Tomé, que não acreditou na ressurreição, João, que era o mais bonitinho, santinho, novinho, que quando Jesus foi expulso do lugar, ele pediu a Jesus que mandasse fogo sobre a terra para queimar os judeus. Né? Então, olhando os discípulos, cada um de nós temos um pouquinho deles. Né? E às vezes, agora não, porque está tranquilo lá em casa, né? Às vezes eu ficava nervosa porque as meninas queriam que mandasse a outra embora. Eu falava, você quer o quê? Eu pego a postulante e penduro no poste para você ver se você calar? Minha filha, nossa comunidade é a comunidade de Jesus. Jesus conviveu com eles 3 anos, não mandou ninguém embora. Quem foi embora foi porque se expulsou a si próprio, que foi Judas. Né? Lógico que tem uma situação que às vezes você tem que demitir, né? Mas no mais é isso. Então, o que mais difícil que eu acho para ela é a convivência. Depois elas vão dizer o que é mais, né? Mas o levantar cedo, né? A rotina do trabalho, da casa. Por exemplo, a gente levanta, toma café, reza, vai para as tarefas. Quem é do almoço vai fazer o almoço, quem é da cozinha vai fazer o almoço, né? Depois almoça, 2h30, volta de novo, 4 horas vai rezar de novo, né? E a gente reza 11h30 também, não estamos rezando 11h30 porque nós só estamos em 3. E às 4 horas, 4h30 a gente reza de novo e à noite de novo. Janta, 6 horas, é a nossa vida. Nos intervalos, o que vocês fazem nesses intervalos? Cada um... minha Um momentinho filha. vocês têm, assim. E olha lá, Com elas, como eu estou só com as duas, ela eu deixo mais com o celular, porque o celular, quando está a turma toda, eu deixo só na quarta à noite. E no domingo, se não faz nada. No domingo, você chegava lá em casa com aquela turma toda, você não achava uma menina. Meu Deus. Todo a mundo no irmã celular. explanando. Lá em casa virava uma house à tarde. Eu falava, eu deixo, tudo bem, depois do almoço, mas se chegar visita, desçam, né? Receber visita. Então, a gente orienta um pouco o uso do celular, né? Porque às vezes o celular sai tanta coisa que não presta, né? Acaba atrapalhando. Conversa fiada, às vezes fofoca de lá para cá, daqui para lá. E a gente orienta um pouco isso. E é o nosso dia a dia. Sempre a gente buscando a santidade, buscando servir a Deus, né? Nós temos um lema muito difícil, nem todo mundo cumpre. Que é abraçados à cruz, servir ao Senhor na alegria. O que significa? A dor é nossa, mas o nosso rosto é evangelizador. Então, para fazer entender isso, emburra por qualquer coisa, né? Eu vou meter a mão na sua cara, por favor, opa, vem cá, né? Quando elas estão chegando, é difícil. Estão chegando, é difícil. Quando está aquele grupo grande, né? Então, tudo isso a gente vai... Eu tenho paciência. Agora dividiu. Agora as pessoas estão comigo, as noviças vão com outra freira. Ela não tem um pico de paciência. Eu falei, vai tudo embora. Porque eu tenho paciência. Eu brigo, mas fico com elas ali. Claro. Chama atenção, né? E brigo. Às vezes eu Mãe mesmo, perco até a estribeira brigando, chamando atenção. Mas eu fico com elas até 4 meses, até 5 meses. Você tem que ter paciência. Primeiro, que
porque elas não são, a juventude delas não é a mesma da minha juventude. A minha juventude, nós éramos obedientes aos pais, nós gostávamos de estar com os pais. Marcelo sabe disso aí, né? A esposa também. Ele gostava de estar junto dentro de casa. Hoje o jovem não quer ficar dentro de casa. Ou, quando ele fica dentro de casa, é porta fechada. Né? Lá em casa, nenhum quarto tem chave, senão o nego se tranca dentro. Né? Nenhum. E é a nossa vida, assim, essa busca da santidade, da convivência. O fulano tem defeito, mas você também tem. Né? Eu sempre digo, elas sofrem comigo, eu sofro com elas também, que a vontade que a gente tem hora, quando está aquele fuzueiro, falar, fica e todo mundo vai embora, eu vou embora. Né? Eu vou para outra casa. Mas a missão que Deus deu é aquela, né? De você levar até o final. Agora vai ficar mais leve, que as iniciantes vão estar comigo e as noviças lá com a outra freira. Mas a outra freira não tem paciência muito, não. Ainda bem que a senhora tem, né? A senhora é a mãezona Exatamente. paciente. Não tem puxão Mas de orelha. também tem que ser uma rigidez, né? Tem No uma noviciado consciência. também tem que ter. Tem que ter sim, sim, não, não, né? As irmãs que Às também vezes, são hoje, é o que eu quietinhas. disse para a irmã esses dias de lá. Falei, irmã, hoje o jovem é muito descartável. Hoje ele é cheio de fé, amanhã ele perde. Né? Hoje ele está com vontade de fazer tudo, amanhã ele já não quer. Né? A juventude, você tem que ir trabalhando para ver se purifica, consegue tirar. Sair todo mundo entre os dedos e ficar pelo menos um, né? E é isso, a gente faz isso nas perspectivas de Deus, né? O chamado de Deus. Nós não somos donos da vocação de ninguém, isso eu sempre tive em mente. E rezo por elas todos os dias. Né? Como a gente reza todos os dias pela igreja, pelo padre, pelas famílias, os textos que a gente reza de manhã, meio-dia à tarde, né? Eu rezo por elas. Na consagração eu ponho cada uma no cálice ali de Jesus, né? Oferecendo ao Pai e pedindo para que Ele transforme nisso, naquilo, né? E que liberte, que cure, né? Que confirme a vocação de cada um, né? Então é a vida. A gente sabe que alguma dessas até é faixa preta. Hã? Né? A gente sabe, a gente soube, o passarinho né, dessa contou história, um que passarinho tem azul uma nos das quadros. irmãs é faixa preta. As notícias estão correndo por aí, né? Tá vendo? Poxa, da mesma forma que uma irmã lá de Manaus chegou aqui, olha só, a notícia de que a senhora é faixa preta, chegou aqui também pra gente. Que gosta de outro esporte também, né? De vôlei, que a gente só ouviu, a gente só soube de ouviu. vôlei. A Povo gente da hora. soube, Ela tem um tá saco vendo? lá de açúcar. Tá vendo? Tá vendo? O pessoal vai gostar de saber Vai disso. saber disso? Ah, Não tem nada mexe para com ela colocar não. dentro, tá pros roupas, Tá tem vendo? tudo lá e fez. Mexe com ela não. Pode apertar aqui. Olha, Mas pode mexer. contar, Não, pode contar Fica à tudo. vontade. Assim, cada uma que tem um dom para alguma coisa, eu incentivo o máximo. Né? Sim. Por exemplo, quem toca violão, toca mesmo. Tá Olha, vendo? vamos lá. Canta. Aí, uma tem violão e toca, tá. A outra tem ciúme, pede também. Para outra pessoa, a pessoa toa. Só que ela não tem dom. Então, ela acaba vendendo o violão dela. Acontece isso. Camila presenciou isso aqui, né, Camila? A menina tinha lá o violão, a outra queria aprender também, pediu para outra pessoa, um tipo de instrumento, posso falar violão. E não conseguiu. Aí teve que vender de novo, porque ciúme da outra de cá. Aí arrumou outro dom, Tem né? algum Procurou outro outro dom, dom ali. entendeu? Né? Porque realmente- Então, cada um tem o seu dom. Eu digo sempre, ó, quem tem o dom de cantar, quem tem o dom de tocar, Exatamente. quem tem o dom de fazer qualquer coisa, né? Faz com perfeição. Né? Quem é do artesanato, às vezes tem umas que faz com mais perfeição do que a outras. Né? As trufas todas têm que aprender, não adianta não São querer. muito tem que gostosas, aprender, porque na... né? São Fazer porque é para a manutenção da casa. E é isso. E que momento. Então, elas têm a etapa do postulantado, que é de 3 meses a 1 ano ou 2. Né? A Constituição está de 6 a 2. Mas, geralmente, 3 meses. Essa aqui ficou 2 meses, né? Postulante. Não foi? 2 meses entrou no noviciado. Então, depois tem o noviciado, que elas fazem 1 ano canônico, é fechado. Por isso que a gente não pode deixar ir para tudo quanto é lugar, que às vezes as pessoas chamam, não pode, é uma coisa mais reclusa. E o 2º ano elas fazem um ano prático, como a irmã Juciana está fazendo lá em Marília e a irmã Jaiane está fazendo na Tijuca. É o ano prático delas. Depois faz os votos. Se não dá para fazer os votos, só pode esperar mais 6 meses. Se não tem condição de fazer ali, aí tem que esperar mais 6 meses. Depois de 6 meses, ou faz ou vai. E depois o juniorato é de 3 anos, que é o que a irmã Camila é. Renova os votos todo ano.
De 3 a 6, no máximo 9. A igreja agora tirou os outros 3, agora acho que só 6. Aí com 6 faz o definitivo. Voto perpétuo. Tem tempo para Tem pensar. tempo. Para a vida inteira. Né? E que É isso. momentinho, irmã Camila, você ainda conseguiu É, faixa exatamente. preta. Tipo, é de karatê? Esse amor, né? Essa paixão que veio, não, vou gostar disso, Olha, ela gosto disso. sabe vou... latim, fez curso de latim. Gente, é muito Muitos talento, dons, é muitos talentos, é muitos dons, tá vendo? Olha só. Então, gente, como já falado, né, já estão surgindo os boatos, né? Então, eu sempre fui apaixonada pelo esporte. Eu fiz capoeira com 11 anos, parei nos 15. E eu queria algo mais, assim, vamos Radical, dizer assim, radical. mas é radical, muito vendo? louca, né? Então, eu fui fazer Kung Fu. Fui fazer Kung Fu e passei 6 anos no Kung Fu. E nesse período eu consegui chegar à faixa preta, graças a Deus. E também uma coisa que eu queria, o que me interessou pelo Kung Fu foi a defesa pessoal, né? Que todo mundo tem que saber, né? O básico, pelo menos o básico da defesa pessoal. Ainda mais nós, assim, como freio, o povo, né? O povo já tem assim uma certa coisa. Então a gente tem que saber um modo de, né, saber se defender em alguns casos. Então eu consegui chegar na faixa preta. E eu praticava, né? Agora eu estou meio sedentária, porque eu gosto muito de vôlei, né? Eu acho que eu ando postando por aí, o povo fica vendo, né? Qualquer coisinha de viu vôlei, também. qualquer coisinha de vôlei eu estou postando. A gente ouviu isso aí, esses Vôlei, lados aí futebol. O passarinho azul mandou pra gente. Adoro Flamengo. Tá vendo? Eu meguista, Mengão. E também luto boxe, tá? Como falaram, eu nem ia falar, mas falaram aqui, né? Tem um saco de pancada. Agora o bichinho tá meio destronchado, porque eu destronchei o bichinho tanto bater, né? Aí tem que dar uma ajeitadinha. Mas eu sou muito, assim, apaixonada pelo esporte. Tanto ele, assim, aquele mais radical, tranquilo. como o mais levezinho, né? Você já chegou a ensinar para alguma outra irmã que ficou curiosa? Se não tem, a gente tá aqui. A gente tá Então, a aqui. irmã Se Juliana quiser falou assim, ensinar. não, uma só sabendo só tá Segundo ótimo. pessoal, não fiz não dá não. Poxa. Na verdade, foi... A gente vai, você abre uma turma, a gente vai, entendeu? Tá vendo? Não, mas no caso, algumas não se interessaram e outras iam porque a irmã tinha mandado, né? Então, aqui, não, vocês têm que ir porque realmente vocês estão no lugar... Claro, é muito né? importante. Vocês estão no lugar, você tem que aprender. Vai por causa que o tá mandando, né? Por isso eu desisti um pouco lá das meninas da antiga turma. Mas eu tô com a turma aberta, né? Caso alguém se interesse. Tem duas já. Você vai pro convento, Inscrições vai, abertas. vai ter uma vida de oração Tem um espiritual com violino Deus, que ainda ela vai... tá aprendendo defesa violino pessoal. sozinha. Gente, Eu é tava muitos com as dons, músicas tá vendo? Para as São meninas muitos que vão dons. assistir, olha só, vocês vão ser irmãs, ainda vão aprender karatê, Defesa pessoal, vão aprender karatê, violino, latim. violão, Eu cantar. acho Tô com um pouco de violino, é só né? perfeição. Tô assim, aprendendo assim, Flauta quando... também, né? Tô com flauta. Flauta eu sei tocar mesmo de boa. Agora o violino eu tô começando ainda a aprender, às vezes dá um pouquinho de preguiça, mas... Falo um pouco latim, né? Também sei o inglês um pouco. E isso daí dá para sobreviver, né? E a parte mais difícil, assim, que vocês perguntaram, foi a parte da convivência. A convivência, realmente, ela é muito difícil, porque ver uma pessoa de um lugar com uma cultura diferente, né, com os modos diferentes, a gente tem que aceitar, né? Tem que ter o momento da gente chegar e conversar. Não é assim, como a irmã falou. Esse estresse quer quebrar a cara da outra, é o quebra-pau. Realmente, a gente não é santa, né? Mas a gente busca a santidade e nessa convivência da gente, a gente tem que aprender, né? Respeitar o outro, saber as maneiras do outro, enfim. Tô sentindo que a Adriana tá meio quietinha. Se ela tem um dom, um talento aí que Olha, pode compartilhar? o dom que eu descobri em mim, o dom é o do servir mesmo. Porque tocar violão, cantar, que eu diga, né? Cantar não está no... Tamo junto. Eu gosto muito. Eu queria aprender a tocar, eu queria aprender a cantar. Parece que quanto mais você quer uma coisa, parece que não vem. Fica longe. Eu sou desafinada até dizer baixa. Mas, assim, o dom do servir, eu tenho e da alegria também.
Eu sou muito alegre. Sim, sou quietinha, vocês veem que eu sou quietinha, mas assim, eu converso. Se tiver para brincar também eu brinco, se tiver para resenhar também eu resenho. Mas aí, o dom realmente mesmo que eu tenho é o do servir. Porque, Resenhar. é porque no Nordeste A gente fala sabe muito. aqui, eu não sei se é o mesmo. Como que é? Conta. Brincar, Ah, ser feliz. tá vendo? É porque eu falei e não expliquei, né? Mas aí tá de boa. A gente usa também, a gente usa. assim. Aí, então, queria aprender muito. No caso, quando eu digo servir, porque eu já venho de duas pastoral, que é o servir totalmente, né? Que é a catequese e os ministros, que é você... Não é viver só aqui no altar, servindo, distribuindo a Eucaristia para as pessoas. O servir do ministro é você se doar na comunidade, né? E, assim, eu gosto muito de me doar aos idosos. Eu gosto muito de interagir com os idosos. Então, o meu servir é com as pessoas, entendeu? Eu gosto dos jovens também, né? Mas eu me dou bem com as crianças e Eu já ia entender que ponto. Eu já ia ficar meio triste. e com os idosos. Se for para eu pegar uma pastoral com um jovem, eu vou pedir sabedoria a Deus e vou seguir em frente. Mas só que, assim, o meu dom mesmo é de servir e o dom da alegria. Tem alguma... Eu deixei para vir. Tem alguma história engraçada, assim, algum momento que vocês passaram, que vocês ficaram, meu Deus, constrangedor, muito engraçado, sabe? A gente sabe que tá ali, junta duas pessoas, já tem chance de passar vergonha. Já teve alguma ocasião que vocês falaram que estavam, né, juntas, e aí vocês ficaram, meu Deus, o que a gente fez? Tipo, alguma situação engraçada que aconteceu? Não entendi, porque aí a Adriana riu, a Camila também riu. Eu, como postulante, a tem. irmã me colocou como assistente da catequese. Eu falei, eu não posso ser catequista porque eu não falo. Eu não falo. Como é que eu vou ser catequista se eu não falo? E a irmã sempre orientava a gente da catequese, depois cantar uma música de acordo com o tema da catequese. Né? E eu lembro que o tema da época era aquela música que vocês conhecem, que era o Louvar. Há quantos anos tem essa música? Né? E as crianças tudo encapetadas, nossa, um monte de criança catequese. Aí eu falei, eu tenho que cantar. A minha colega não foi, né? Aí o que eu fui? Fui ensaiando os gestos, né? E para levantar o braço. E a vergonha que eu tinha, né? Aí os meninos falam assim, tia, você está com dor no braço? Eu falei, não estou, não. Eu não estou. Para ensinar os gestos, isso aí para mim foi assim, difícil. E uma vez também, eu como noviça, no ano prático, a irmã Diva, que era minha responsável, a igreja pediu para que eu falasse sobre a missa, 15 minutos antes da missa. Ela assumiu na hora, uns 2 dias, ela jogou para mim. E eu tinha uma vergonha de falar em público, vocês nem calculam, nossa senhora. Aí fui. Estudei lá, que não tinha livro direito, que a gente estava chegando na comunidade, isso foi em novembro, nós tínhamos chegado em outubro. Aí preparei, hoje celular, você põe o celular lá, você vai, né? Aí escrevi as letras grandes e tudo. Primeiro eu sabia que a cidade tudo era de professores, a maioria, pessoa culta, né? Descendente de italiano. Né? Aquilo já me deu uma trava. Então, quando eu cheguei lá na frente, no ambão lá, em cima, comecei a falar, quando chegou uma hora, não enxerguei nada no papel, me deu um branco. Eu estava falando sobre preparar para a missa. A pessoa chegar e preparar para mim. Me deu um branco que eu ia entrar no canto, né, ali, na procissão de entrada. Aí eu disse assim, eu tive um choque ali, mas ninguém percebeu. Depois eu pensei que tinha percebido, não. Aí eu disse, agora nós vamos parar um pouquinho, uns minutinhos só para eu achar as folhas, né? Uns minutinhos só para refletir. Como que eu chego na igreja? Eu chego desesperada, atrasada, ou eu chego e sou capaz de rezar um pouquinho? Aí eu achei minhas folhas. Tá, isso aí. Quando foi depois da missa, o padre não estava ali, para mim estava tranquilo. Eu estava nervosa, mas o padre não estava melhor ainda. Aí depois, na sacristia, depois da missa, o padre vem, irmão, parabéns. Eu falei, aí eu caí, né? Falei, pronto, eu parei o negócio lá e ele vai falar. Ele falou, só foi muito bem. Eu falei, onde o senhor estava, padre? Ele falou, eu estava lá no estúdio, porque tinha um estúdio na igreja. Então eu estava escutando. Falei, padre, só desculpe que eu parei um pouquinho, né? Ele falou, você parou quando? Foi aquele momento, então não deu para... Eu estava com o coração a 1000, né?
Mas isso, não lembro mais. Tem que lembrar, acho que me deixou assim mais apavorado. Nenhum. Eu sei que eu não. Olha. Aí agora a gente só vai fazer um bate-bola rapidinho, mas perguntinhas rápidas. Vocês têm algum santo de devoção? Hã? Santo de devoção. Como? Você tem algum santo de devoção? Santo de devoção. Ah, se eu tenho santo de Isso. devoção? Tenho. Eu tenho, engraçado, antes de ser freira, eu tinha devoção à Nossa Senhora das Graças. É título, né? E santa era Santa Bárbara. É, E São diferente, Sebastião, Santa porque é a Bárbara. minha paróquia, né? Sim. Lá. Depois, com a entrada do metrô em Belo Horizonte, derrubaram essa igreja antiga. Fizeram lá um galpão horrível, que até hoje está Meu aquele Deus. galpão. Isso aqui ainda está bonitinho perto daquilo lá. Mas a igreja era antiga, com pintura antiga, né? Então eu tinha devoção a esses três. Quando eu cheguei aqui no Rio, que disseram que Santa Bárbara era Santa do Macumba, aí eu já Meu descartei. Deus. E primeiro que eu não tinha assistido nenhum filme. Agora, há pouco tempo, há 2 anos atrás, eu consegui um filme sobre ela, bonito, sabe? Aí eu já adotei outro santo, né? Outros santos. E gosto muito da Baquita. Né? Baquita. Estou estudando um pouquinho sobre Inhaxiga, que é aquela, né, de Minas, que é beata também. Então eu gosto de ver a vida dos santos. Para as meninas, eu passo muito filme sobre a vida dos santos. Porque geralmente o diretor espiritual manda ler livro, né? De santo e tudo. E eu lembro uma vez que o padre pediu lá para as meninas, perto da igreja, e ninguém sabia nada. Eu falei, então vou usar o critério de passar vida de santo, né? E ele dava, tinha que cada mês 2 santos. Aí eu passava filme para elas aprenderem um pouco. E a senhora tinha dito que antes, quando era criança, não gostava de ler livro de De ler santo. livro de santo. Aí agora está passando a história do Pois santo. é, eu não gostava de livro de santo, não. Mas no convento, depois eu aprendi a gostar da leitura. Eu lembro que eu li História de uma Alma, os 2 livros que me marcaram, História de uma Alma e O Pequeno Príncipe. A formadora dava O Pequeno Príncipe para todo Pequeno mundo. Príncipe é lindo. Também, Pequeno Príncipe. né? Isso foi marcante para mim. Depois, com a teologia e os estudos que eu fiz, eu tenho outros livros que eu gosto, Santo Agostinho, né, e outros. Mas minha vida inicial são os 2. Tá bom? Tá ótimo. Camila. Irmã Camila. Minha santa de devoção é Nossa Senhora de Fátima, né? Antes mesmo de eu entrar para o convite aqui das missionárias Nossa Senhora de Fátima, eu já tinha Nossa Senhora de Fátima como minha santa de devoção e São Francisco. Sou apaixonada por São Francisco. Sim. Eu tenho uns 5, né? Nossa Senhora das Dores, Santa Maria Madalena, Santa Luzia, Santa Rita de Cássia e São Bento. São Bento, assim, eu aprendi a amar São Bento o livro que eu li e a regra dele. Porque, assim, se a gente viver a regra de São Bento, não é obrigado todo mundo viver, né? Mas se você pegar realmente e ler a regra de São Bento, você vai ser um cristão bem melhor. Porque ali, na regra de São Bento, ali ele ensina muitas coisas que a gente, às vezes, despreza, entendeu? Um gesto de quê? De viver em união, né, com a família, da obediência realmente. Então, eu tenho esses 5 santos como devoção. E o esporte favorito? Você tem algum esporte? Eu gosto de futebol e handebol. E qual é o seu time? Corinthians. Corinthians. Meu Vasco, socorro. Estou sofrendo mesmo, porque o Corinthians está dobradores. horrível. O Corinthians está mais parado do que Saci anda de patinete. Mas torcedor corintiano é assim, Muito não bom. desiste nunca, né? Exatamente. Essa aqui, quando tem o jogo do Flamengo, você nem vê, ela some. Vai pro Tá, celular. tá certo, tá certo. Hoje, eu não. Aí Não vai, quando não o tem Flamengo problema. perde, eu digo assim, você tomou de pirona hoje de manhã? Porque tá com a cabeça inchada, não? Dá uma acalmada, né? O coração, assim, dá uma acalmada. Kung Fu, A lista. Você quer dar esporte? É, a lista. Kung Fu,
jiu-jitsu, vôlei, futebol mais ou menos, e boxe. Arrasou. E meu time favorito é o Mengão. Na minha juventude, eu joguei muito vôlei. Só que eu estragava o jogo, porque qualquer coisa que me contrariava, eu saía do jogo e ia embora. Não quero mais jogar também. Aí minha avó, volta, você está trabalhando no jogo. Não, porque está roubando, porque está não sei o quê, que está não sei o quê. Porque quem marca tem que ter cuidado, né? Porque às vezes a pessoa bate os dedos na bola e perdeu. E a pessoa dizia que não. Eu batia pé e saía, entrava para dentro de casa, batia o portão e minha avó, volta. Né? Meu pai contava, volta, não vai atrapalhar o jogo, não. E eu jogava vôlei. Nas brincadeiras de criança, foi rouba-bandeira. Saudade. Aquele de número, né? Como é que chama? Do chão? Amarelinha. Tem um que você jogava aqui e marcava com... Bolinha de gude? Bolinha de gude. Não, mas tinha um jogo que você levava a bolinha de gude e riscava lá, né? Aquilo lá eu joguei também. Mas mais foi vôlei. A senhora jogava em qual posição no vôlei? Hã? Jogava em qual posição no vôlei? No ataque. Arrasou, a gente, tá vendo? E aquele como é que chamava aquilo que você joga a bola? A queimada. Queimado. Queimada eu ficava na frente, pegava todas. Dificilmente eu me machucava naquilo lá. Sempre eu ia jogar de saia. A saia eu pegava, né? Então o pessoal não jogava comigo porque sabia que eu ia virar e apanhar. E quando alguma coisa estava errada, eu apelava. Eu era muito de apelar. Jogo de dama, qualquer jogo. O nego está roubando, eu saio, vou embora, apelo, até hoje. Entendeu? Tá certo. Joguei muito truco com meus pais também. Baralho. Hoje não se vê mais peteca. Eu nem sei jogar, Peteca não. que hoje não vê também. É isso. Vocês têm alguma música preferida? Vocês escutam muita música lá nas Irmãs de Fátima? Eu não sou muito de ouvir música, mas gosto de música. Eu gosto de reggae, eu gosto. MPB, também gosto. Arrasou. Né? Do Roberto eu fui gostar depois, porque o Roberto fez muito sucesso, mas não gostava daquelas músicas dele na minha época de adolescente, não. Depois, sim, depois dele, da adulta, ele ficou com as músicas melhores. Né? Quem mais? Raça Negra, gosto muito da Raça Negra. Muito bom. Quem mais? Eu falei esses dias foi qual? Não, Cidade Negra não, Raça Negra. Né? Hora Samba, que agora acho que acabou, né? Teve um tempo que eles fizeram muito sucesso com música católica. Teresa de Calcutá, Hora Samba eu gostava também. Mas hoje é Raça Negra. Estou apaixonado porque aquele cara vem aí dia 28, né? Como é que chama? Vai fazer show no Campestre? Ai, meu Deus. Ih, calma. Estou fazendo propaganda no Face dele. Eu vou fazer show dia 28 de julho. Eu gosto muito dele também. Só que lá é pago. Não tem como. Hã? Vamos. É isso. Depois a gente lembra. Eu esqueci o nome dele. Foi. Gosto muito de samba. Sabe sambar? Gosto de assistir a escola de samba. Não é. assisto que o sono vem. Qual a escola de samba da senhora? Hã? Qual a escola de samba da senhora? Eu sou mangueira. Não, sou mangueira não. Poxa. Eu sou Portela. Portela. Tem uma Imperatriz partezinha da minha família, Leopoldinense, Portela. Vila Isabel, que A agora Vila está Isabel ruim, é ótima, né? Qual outro? União da Ilha. Tem uns novos que eu gostei também, esses dias aí. Paraíso eu durmo, não Tuiuti. assisto direito. Vai, irmã Camila, brilha. Bom, eu gosto mais das músicas internacionais, né? Avril Lavigne, Adele, enfim, é mais dessas músicas internacionais. Gosto de algumas músicas sertanejo, um pouco de forró, enfim. Lá em casa eu sou movida a música e tudo que eu vou fazer é com fone de ouvido, quando eu estou no quarto é o celular tocando direto. Não responde, não, tem que gritar, porque tá Diz, com cadê fome. irmã Camila? Irmã Camila, ela Eu vou ouvir da música. Tudo que eu vou fazer é com fone de ouvido.
E você, irmã Adriana? Assim, eu gosto muito de Adriana Arides, Eliane Ribeiro. Gosto de reggae também, porque a minha cidade é a cidade histórica, né, da Serra da Barriga e tudo mais. Caraca. Aí eu gosto muito de reggae também, fui criada ouvindo reggae. E sertanejo, Leonardo. Eu gosto muito do Leonardo, Zezé de Camargo e vendo? Luciano. E o meu preferido do sertanejo é Chitãozinho e Chororó. Arrasou, tá vendo? Sertanejo, eu gosto de sertanejo raiz. Que é bem mais antigo que hoje, né? Sertanejo raiz eu gosto. E o que a senhora gosta para fazer no dia de folga, naquele tempinho que tem para dar uma respirada? Ah, televisão. Adoro televisão. Né? Neguinho aqui já tem outro. Eu gosto de dormir. Não julgo, eu sou assim. Junto também. Eu, quando estou assim, sem o trabalho, né, eu gosto de mexer no celular. E então também eu tiro tempo para dormir. E às vezes eu vou ler algumas coisinhas, um livro lá. E é só isso mesmo. Às vezes quero ir para a lagoa, mas não posso. Repiada. Agora tá frio, agora Porque tá frio, tá? Esse vento, socorro. Deixa uma mensagem para quem está assistindo. Uma frase para quem está assistindo vocês, para os adolescentes. Uma frase motivacional. Que você talvez, né, queria ter ouvido quando era jovem e que não ouviu. E aí hoje, o que a senhora diria para algum adolescente? Sim. Que vão assistir, né? O quê? Não, os adolescentes que vão assistir, o que a senhora diria para eles? Uma mensagem. Uma frase motivacional. Para os jovens. Primeiro, que hoje o jovem tem muito medo de abraçar uma coisa nova, né? Principalmente quando ele não sabe direito o que é, ou então que tenta desprendê-lo do mundo, das coisas do mundo, né? Porque quando você é chamado para a vida religiosa, você tem que desprender de tudo. O jovem rico do Evangelho tinha um projeto de santidade, mas Jesus apresentou um outro, que tinha que deixar tudo. Né? O que faz? Ele volta triste. Né? Então, que tenha coragem de abraçar a vocação, seja sacerdotal, religiosa, ou de comunidade de vida, ou de ordem terceira, abrace, porque Deus tem desígnio de misericórdia por cada um de nós. Né? E cada um de nós tem a responsabilidade de ajudar a salvar as almas. E muita gente se perde por nossa causa, porque nós não rezamos e porque talvez não anunciamos, né, também o evangelho que deveria ser anunciado. Né? Então, nós completamos esse ano com os 59 anos de fundação. Né? Aí eu disse à irmã, coloca lá, 59 anos a serviço do reino, testemunhando a primazia do amor de Deus. Né? Então, essa frase é da Constituição, eu acho ela muito bonita. Testemunhar a primazia do amor de Deus. E no tocante à missão específica nossa, é suscitar nos corações amargurados o gosto pela vida, né, e a fé em Jesus. Então, são essas. E Deus continua chamando, mas o barulho não deixa as pessoas responderem, né? Ou também os atrativos do mundo não deixam também. Então, Deus chama no silêncio, o mundo chama no barulho e a gente vai buscar a santidade, viver na presença de Deus, servir a Deus, seja como freira, como padre, como leigo, como família também, porque o matrimônio é uma vocação específica, né? Uma vocação de amor, uma vocação em que a família se torna um sacrário vivo, né? E Deus chama e a gente esquece de responder, ou então acha difícil. E às vezes o que impede a vivência em comunidade é o desapego das coisas do mundo. Né? Porque hoje tem pessoas que não escutam Deus falar. Ou então são, como que se diz, são visionários, né? O visionário também não cabe na casa de Deus, né? E tem que ser uma coisa bem concreta, bem séria. Eu tenho que abraçar, se Deus me chama, eu abraçar aquela vida com coragem, com fé,
perseverar no serviço de Deus, fazer tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu fiz isso muito no meu início da minha vida religiosa, também agora faço, né? Mas você criar uma vida pequenininha que foi abandonada, né? E você vê essas crianças crescerem, eu trabalhei muito com crianças e cuidar de doentes também. O doente que chega todo estrupiado, sai e não te dá nenhum obrigado, mas você fica agradecida de ver como ele chegou e como ele está saindo, né? Sem ter que querer nada em troca. E é isso, não tenham medo, tenham coragem. E o Papa pede muito isso, né? No ano vocacional, esse ano. Né? Corações ardentes. Qual é o resto da frase? Corações ardentes a caminho, nem lembro. Eu não recordo. Mas eu lembro do ano vocacional que foi trabalhado em várias dioceses. A gente sempre vê postagem de outras dioceses, né? As nossas irmãs que estão em outros lugares sempre trabalhando nesse tema. Aqui na diocese não vi muito, né? Mas Deus chama quem Ele quer, como quer, quando quer, onde quer. E do jeito que a pessoa estiver. Né? Porque ali você vai... Deus não chama pessoas perfeitas. Tem gente que acha que quem vem na igreja é perfeito, quem vai ser freira é perfeito, quem vai ser padre é perfeito. Não. Deus chama as pessoas imperfeitas para elas se converterem, né? Acolher a palavra de Deus e levar Jesus ao mundo e todo o ensinamento dele. Então, o convento, por isso que eu disse que o convento é igual aos apóstolos, cada um de um jeito. Você achar que todo mundo é santinho? Tem menina que às vezes chega e acha que o convento é comer, rezar e dormir. E não é. Tem todo um, né? E para a gente falar isso, ó, tem isso, né? Para as pessoas. Ah, mas lá em casa eu fazia assim. Na sua casa era assim, mas aqui, né? Então, não ter medo de abraçar a vida religiosa, se preparar para abraçar o matrimônio, para não ficar casa agora, separa depois. As crianças é que sofrem, porque eles pensam neles, não pensam nos filhos, né? E toda forma de seguimento do Senhor, seja no matrimônio, seja na vida religiosa, no sacerdócio ou leigo consagrado, eu tenho que levar com retidão de vida, né? Com muita fé, com muito amor também. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o irmão como a ti mesmo, que é o mais difícil. Né? Ah, eu não tenho nada com... Mas você foi comungar de mal de fulano? Ah, mas não tem nada a ver com Deus. Tem sim, né? Porque lá tem o texto no Evangelho que diz, nas cartas que diz, como é que você diz que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu próximo que você não vê, né? Então, o reino de Deus está precisando de muita gente. Tem muita gente que não tem o anúncio de Jesus. Tem muita gente aqui nessa cidade que não conhece Jesus. E precisa de corações ardentes, né? Levando a palavra de Deus para todos os povos. E... Irmã Camila, quer falar alguma coisinha, Adriana? Já falou tudo já. Não, falei tudo não. Certeza? Agora é a chance, hein? Com a mensagem para os jovens, que a vida não é lutar pelo que se quer, mas sim pelo que se ama. Nunca prefira morar em um castelo se você é feliz em uma cabana, né? Então, os seus joelhos dobrados também podem levar muito mais longe que seus próprios pés. E não tenham medo, pois o medo é inimigo da perfeição. Nossa, obrigada. Obrigada. Assim, né? Aos jovens que têm medo de decidir, né, a sua vocação, e os jovens que estão escutando ou vai escutar esse podcast, eu peço a eles que não tenham medo, coragem, perseverança. E uma frase que eu vi de um padre é: deixa tudo, realmente tudo, para o tudo. Então, a gente temos que ser perseverante na nossa caminhada. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os pais também, que os pais querem tudo para os filhos. Às vezes estão na igreja engajados, trabalham pela igreja, dão a vida pela igreja, mas quando surge um filho que quer ser religioso, ou ser religiosa, ou viver numa comunidade de vida, são os primeiros a irem contra, né? Então, os pais têm que criar os filhos e deixar eles voar
para o de Deus chamá-lo. Não é chamando a gente de interesseiro, é claro, né? Mas de todos os convidados, a gente está pedindo presente útil, né? Porque alguns podcasts a gente percebe, né, que os apresentadores pedem uns presentes inúteis, né? E a gente pediu para as irmãs hoje, e só convertendo, né? Dando uma viradinha, um presente útil que a gente tem certeza que a gente vai usar muito aqui no podcast. Aí a gente vai mostrar para vocês o presente. O presente é simples, mas é de coração, tá? Tem certeza que a gente vai amar. Ai, meu Deus, que bonitinho. Nosso lema é rezar o texto todos os dias. Obrigada. Pode só. É simples, viu, mas... Ai, que lindo. E qual é? Olha bem o desenho que é. Ai, meu Deus, eu tenho que abrir o meu. Ai, carregando uma cruz. Nós Carregar a sua carregamos uma cruz com alegria. O engraçado da cruz, né? Servir o Senhor com alegria, é o nosso lema. As trufinhas que a gente falou, que são uma delícia. Tem que dividir? Eu acho que não vou, não. E, gente, e o terço? Olha que Azulzinho. lindo. Da cor. Combinando, tá da vendo? combinação. Combinado com o nosso lema. Muito lindo. Ai, a gente A agradece reza os muito. 3 textos todo dia. 3. Três. Eu rezo 1. A gente tá no caminho. A gente tá no caminho. A gente tá no caminho, né? Talvez daqui a pouco eu rezo, né? 3. 5 no dia, rosário, tá Rosário. vendo? Rosário. A gente agradece muito, a gente Muito tá muito obrigada feliz. pela participação. Assim, confesso que eu estava muito nervosa, que eu falei, meu Deus. Só que é muito importante, sabe? Porque às vezes a gente tem uma visão totalmente diferente do que é ser uma irmã, do que é largar tudo, né? E servir a Deus. Então, assim, muito obrigada. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão adorar ouvir, por trás de só uma roupa, de só de um véu. Então, assim, muito obrigada pela participação. E muito obrigada principalmente por rezarem pela igreja, pelos jovens, pelas famílias. Porque se a gente está de pé, é porque tem alguém de joelho intercedendo por nós, né? Então, assim, muito obrigada mesmo pela participação. E obrigada por continuarem nessa vocação que é simplesmente linda. E a gente agradece muito aos nossos corações, de todo mundo aqui está muito feliz por conversar, por vocês tirarem esse tempinho de vir conversar com a gente, de explicar mais, porque realmente tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas, né? Eu tenho certeza que a gente deixou claro para todo mundo. A gente agradece muito, 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 muito mesmo. A gente está muito feliz, muito E quem feliz. sabe daqui a pouco aparece, né, uma adolescente lá. Opa, não, tá né, vendo? não sei. Mas vai que apareça uma adolescente lá na congregação. Vai que... Tá vendo? Então, vi o podcast de vocês com as irmãs, me interessei. Cada dia mais a gente vai do chamado, Quero né? agradecer pelo convite. A gente também estava nervosa, né? Porque é a primeira vez que a gente faz isso. Mas obrigado Vocês por foram incríveis, incríveis. vocês estar rezando também pela gente. Santa perseverança para todos vocês. Sejam firmes e fortes. E não tenham medo de dizer sim. Amém.